Fala galera, professor Alexandro Salgado. Esta é mais uma edição do podcast ADM em Questão, onde, da teoria à prática, nós vamos conversar sobre tudo o que você sempre quis saber. Nós estamos aqui com a professora Simone Spendorello, já é convidadíssima, já tem cadeira cativa aqui no nosso podcast. Estamos também com o professor Luiz Alberto Burksic, professor aqui da instituição, da área de recursos humanos. Vai, a partir de hoje também, começa a participar com a gente dos podcasts. E a nossa convidada, a estrela do dia, que é a Paula Moraes Bragion. Né? Ela é graduada em Psicologia pela Universidade de São Francisco, é #Geração USF, assim como nós. Ela é gerente, ela também é pós-graduada em Gestão de Pessoas. Atualmente, ela é gerente de RH no grupo CRM Copenhagen, Chocolates Brasil Cacau. Ela tem 20 anos de experiência na área de recursos humanos. Ela já trabalhou em empresas nacionais, multinacionais. Ela tem amplo conhecimento na área de RH. Ela já atuou em praticamente todos os subsistemas de RH, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, administração de pessoal, remuneração de benefícios, segurança do trabalho, saúde ocupacional. Ela atua na liderança de equipes, no processo de avaliação de desempenho e potencial da matriz Nine Box, pelo programa anual de liderança, pelos programas de integração de novos colaboradores, aprendizes, Espaço Saber, estágios e inclusão de deficientes. Ela também já atuou em processos de endomarketing, de redução de turnover e absenteísmo, fortalecimento da cultura e recrutamento interno e acompanhamento de clima organizacional. Ela trabalha com orçamento, budget, na área de RH. Ela também responde pelas áreas de segurança do trabalho, saúde ocupacional, ergonomia, programas de prevenção à saúde do trabalhador, PPRA, além de ser líder do pilar de educação e treinamento do projeto de TPM. Isso é um super currículo, hein, pessoal? Nossa! Quisera nós ter tanta capacitação assim. Palmas para ela. Obrigada, Eles colocam obrigada. lá na edição depois as palmas para a gente. Paula, então, fale um pouquinho para a gente de você. Eu sei que eu já te apresentei, né? É um currículo maravilhoso desse, mas fale um pouquinho da sua experiência com RH e como a gente se encaixa tudo nisso, como você se encaixa em tudo isso. Legal. Bom, primeiramente, bom dia, né, oficialmente. Gostaria de agradecer aí o convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, né? Voltar a casa, né? Que é onde eu tive toda a minha formação. Iniciei aí sempre que eu escolhi psicologia, né? Então foi a minha formação inicial e sempre quis atuar na área organizacional, né? Então desde quando eu iniciei na faculdade lá em 2002, eu sempre quis atuar nessa área. E no segundo ano de faculdade eu já iniciei numa agência de empregos na área de recrutamento e seleção, né? Então, por muitos anos na minha carreira, eu tive o foco, a expertise sempre mais na área de seleção e treinamento, né? Que são áreas que eu acho que a gente está mais próximo das pessoas. Eu acho que, e é o que nós estávamos conversando, as pessoas, elas são o foco para que a gente consiga atingir os resultados. Então, esse foi o meu objetivo sempre de carreira, tá? Então, é ser justa, é entender quais são as necessidades das pessoas, é estar próxima, é abraçar, que eu acho que esse é o papel de RH. Então, eu sempre pergunto para as pessoas, né? Então, toda essa caminhada, né, para minhas equipes, todas as equipes passaram comigo, o porquê escolheram RH, né? Porque a partir do momento que a gente escolhe RH, é a gente querer estar com pessoas, é a gente querer cuidar de pessoas. Então, esse é o meu propósito, esse é o meu objetivo, né? Então, eu iniciei a carreira lá, a minha primeira empresa foi a Arcor, né? Então, iniciei nessa área de recrutamento e seleção como estagiária lá atrás, né? Então, tive uma gestora que me ajudou bastante nesse processo de desenvolvimento e para eu trilhar minha carreira, né? Fui efetivada lá em Rio das Pedras, continuei a expertise aí na área de treinamento e desenvolvimento e aí depois recebi uma proposta para ir para a Medley, em Campinas, então onde o meu foco principal era na área de T&D, tá? Então, lá a gente tinha muitos programas, TPM, que é o foco de pilar de educação e treinamento mesmo, onde a gente trabalhava muito forte com liderança, que é e aí mostrando sempre através de pessoas que a gente consegue atingir os resultados, né? E aí é desenvolver os líderes justamente para, além da parte técnica, a gente desenvolver o time. E depois, quando a Copenhagen ela veio aqui para Extrema, eu participei de todo o startup da fábrica aqui. Então, eu peguei a fábrica no esqueleto, né? Então, foi um desafio muito grande.
Então, eu saí da Medley e vim para cá. E aí é onde eu iniciei na parte de seleção e treinamento e depois de 2 anos eu assumi toda a área de RH. Então, aí é onde eu comecei a ter um contato maior com essa área técnica do RH, né? Que é atendimento de legislação, que é o dia a dia, né? Mas aí tive a oportunidade nós contratamos na época 700 pessoas, iniciamos um processo bastante robusto na empresa, né? Que é o startup, tá? Então, eu tive um aprendizado muito grande, onde eu cresci e comecei a trabalhar com gestão de pessoas direta, né? Então, é onde eu tive minha equipe, a primeira equipe nessa área de gestão. Permaneci na Copenhague por 8 anos, e aí eu recebi uma proposta para ir para a Fast Color, que é onde eu assumi a gerência de RH, e aí com todos esses subsistemas aí que você apresentou, né? Então, lá eu tinha um guarda-chuva muito amplo, né? Então, além da área de RH, eu cuidava de segurança, saúde, meio ambiente, facilities, enfim, portaria. Então, é onde me deu uma visão bem bacana, né? Então, eu tinha equipes que faziam o processo, mas eu tive que estudar bastante justamente para que conseguisse atingir o resultado. Permaneci nessa empresa por 6 anos e há 9 meses eu fui convidada a voltar para Copenhague, tá? Então, eu voltei lá para o Grupo CRM, fazem 9 meses, passou muito rápido, né? Então, justamente com o propósito de resgatar toda essa questão do clima, resgatar toda a questão do orgulho das pessoas estarem ali, todos os programas, né, de desenvolvimento organizacional que a gente vem desenvolvendo aí. Então, eu estou com uma equipe aí de 7 pessoas em RH, também lá nós trabalhamos com uma gestão matricial, né, então eu cuido também diretamente de medicina ocupacional. Então, é um desafio bastante grande, nós estamos com 1.000 colaboradores, né, então muitos gestores, enfim, então, estamos no momento que eu estava conversando com a Simone de sazonalidade. Então, nós estamos contratando 500 temporários, então nós vamos chegar aí a aproximadamente 1.400 pessoas. Então, é isso, né? Ser RH é isso, é olhar para as pessoas. Nós temos um grande desafio de atrair e reter, né? Então, ser RH hoje não é só mais contratar e demitir, né? Então, a gente tem todo um processo de gestão por trás disso que é o desafio constante do nosso dia a dia, tá? Então, assim, um resumo geral até para resumir tudo que você apresentou, mas é o meu propósito, né? É sempre estar junto aí com o meu time e com os gestores para a gente desenvolver aí as pessoas. É um desafio, não é? Muito, muito. Até porque tem muitos perfis diferentes, né? Então, esse é o grande desafio, né? Então, tem pessoas ali é praticamente uma cidade, né? Então, nós temos 1.000 pessoas, então é uma cidade. Então, a gente tem que saber administrar tudo. Então, tem as questões emocionais, tem as questões particulares. Então, assim, é muita coisa ao mesmo tempo, né? E aí a gente tem que ter um jogo de cintura para que a gente consiga lidar com as situações, para a gente manter um bom clima, para a gente manter o orgulho das pessoas estarem ali, reter as pessoas, né? Então, além só da questão de remuneração, né? Então, essa parte de engajamento, ela é bastante importante. O fundamental é gostar de gente. É gostar de gente. Tem que gostar de gente, Tem né? que gostar de gente. Paula, seja bem-vinda. É um prazer recebê-la aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Cada empresa tem a sua cultura, a sua forma de trabalhar, e os seus pontos fortes, os seus desafios, mas a gestão de pessoas é sempre desafiador. Sim. Qual você acha que é o maior desafio da gestão de pessoas atualmente? Olhando um pouco para o cenário da nossa região, né? Então, assim, hoje, o maior desafio que eu vejo, principalmente na área de RH e também na gestão da liderança, né, vamos dizer assim, é a questão de atrair e reter as pessoas, né? Então, assim, a nossa região ela é uma região onde vem se concentrando um grande número de empresas, né? Então, cada vez mais a competitividade de mão de obra ela está maior, né? Então, quando a gente fala da nossa região, a gente pega de Pouso Alegre até Atibaia, né? Então, e eu vejo que cada vez mais a gente vem com, independente do grau de escolaridade ou independente da capacidade técnica da exigência do profissional, a gente vem identificando que cada vez mais dificuldade de encontrar pessoas. Então,
O grande desafio das empresas hoje, o nosso desafio enquanto RH, é cada vez mais entender quais são os diferenciais que hoje que o mercado ele exige, né? Então, hoje, quando a gente olha para as pessoas, a gente tem perfis diferentes, né? Então, a gente tem a equipe de operação, que aí brinca na pirâmide de Maslow, né? Que é onde a gente tem que reforçar muito essa questão de remuneração, benefícios, enfim, que é a segurança, que é mais importante para essa equipe. E a gente tem a equipe técnica administrativa para a gestão, né, de liderança, onde o que está levando muito em consideração hoje é a questão da qualidade de vida. Né? Então, além muito mais de salário, de benefícios, o que a empresa tem a mais para oferecer, né? Então, de engajamento, de programas que envolvem família, né? Então, e questão de qualidade de vida, né? O quanto eu consigo equilibrar a minha vida pessoal com a minha vida profissional. Né? Então, hoje, o grande desafio é esse, né? Então, é a gente ter esse equilíbrio, da gente identificar esses diferentes perfis, né? Então, e a empresa ter um complemento e um bloco de pacote de benefícios e pacote de programas, vamos dizer nesse sentido, aonde a gente consiga reter esses diferentes públicos, né? Então, e a região ela está exigindo muito isso. Então, o que as outras empresas elas estão fazendo? O que eu posso fazer de diferencial, né? Para que a gente consiga segurar essas pessoas, né? Então, esse está sendo o grande desafio mesmo. Então, o quão as pessoas também elas estão adeptas a buscar um desenvolvimento, né? Então, às vezes, a gente tem muita dificuldade de encontrar pessoas especializadas, né? A gente tem que trazer de fora por conta que as pessoas também não se mexem, né? Então, esse é o grande desafio que a gente tem também. É mostrar para as pessoas, né? Eles perguntam muito, plano de carreira, né? Então, a empresa, ela tem um plano de carreira, tem uma estrutura definida, né? Então, mas o quanto eu estou preparada para assumir tudo isso, né? Então, esse o nosso grande desafio, né? É mexer com as pessoas, é fazer com que elas entendam o quão elas podem crescer dentro da empresa. Então, hoje, por exemplo, lá todas as vagas que a gente abre, a gente tem um programa chamado POC, que é o Programa de Oportunidade Corporativo. Então, a gente procura abrir internamente. Mas o quanto as pessoas estão preparadas, né? Então, isso que a gente está tentando cada vez mais mostrar, é trabalhar com esse público interno, justamente porque para a gente é muito mais interessante você trazer uma pessoa interna que já conhece a cultura da empresa, né? Que já está adaptada ali ao nosso dia a dia, do que você trazer uma pessoa externa, que aí a chance de errar é muito maior. Então, esse eu acho que é o principal desafio, né? Então, é preparar a nossa equipe interna, entender como que o mercado está reagindo para que a gente consiga atrair e também reter as pessoas que estão lá dentro. Eu acho que esse faz a gente perder o sono, assim, no dia a dia hoje na nossa região, assim. Você usa lá programas de avaliação de desempenho para te dar apoio nessa consolidação do talento, né? Porque você identifica o talento, mas tem que solidificar ele no foco do desenvolvimento para o futuro, né? Como é que você faz isso? Hoje a gente tem um programa de avaliação de desempenho, que é o Ciclo de Gente, né? Inclusive, nós somos premiados lá no Agrupar, que é um grupo nesse programa. Então, é um programa muito robusto, onde a gente consegue fazer todo o processo de avaliação, de calibragem, feedback, e aí tem os reconhecimentos, né? Então, a partir daí, a gente consegue ter um mapeamento, né, dos potenciais da empresa para que a gente consiga fazer o direcionamento. Quando a gente fala da equipe operacional, a gente tem as matrizes de habilidades, né? Então, a matriz de habilidade e conhecimento, a gente tem um mapeamento por linha de produção, onde a gente consegue ter o levantamento de todos os treinamentos que aquele profissional ele precisa ter, tanto técnico quanto comportamental, para que ele consiga desenvolver aquela habilidade. Então, toda vez que a gente abre um processo interno, a gente tem um quadro lá de auxiliar especializado, operador 1, 2, 3, enfim. Então, a gente sempre procura, nessas posições, aproveitar sempre as pessoas em 10. E aí, eu dentro dessa matriz, eu consigo enxergar quem são as pessoas prontas para assumir aquela posição. Nossa, muito e, bom. de repente, até identificar os gaps, né? Isso. O que é que falta, e aí propor os treinamentos e o desenvolvimento dentro daquela habilidade. Que são os PDIs, né? Os Programas de Desenvolvimento Individual. Daquela competência. Sempre depois do ciclo de gente e mais quando a gente tem as avaliações mensais da matriz de habilidades, a gente sempre gera um PDI. Então, sempre que eu tenho alguma promoção de alguém, principalmente quando ele sai de um cargo muito
operacional, administrativo e vai para um cargo acima, a gente sempre tem um PDI para ele, tá? Então, o que ele precisa, o que ele tem hoje, o que ele tem de gap e o que ele precisa desenvolver. E aí eu tenho uma analista na RH que faz esse acompanhamento individual. Então, mensalmente, ela senta com o gestor e com essa pessoa e faz o follow-up aí desse PDI para acompanhar essa evolução. Que bom. Legal, né? Bom, é legal, porque pelo que você está falando, então, quando você aproveita alguém interno, você aproveita mais um para o lugar dele, você Sim, faz isso um trenzinho. Isso. Nossa, isso é excelente, né? Porque cria aquilo que a gente estava até falando, aquele ambiente um ambiente onde as pessoas se sentem seguras e sabem, opa, aqui eu sei que as coisas acontecem. Sim. E é o desafio de você sempre estar movimentando as pessoas, né? Então, elas têm que ter claro para elas o que eu preciso ter para que eu consiga crescer, né? Então, aí ela tem que correr atrás também, né? Então, esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. De as pessoas estarem preparadas para assumir essa posição, né? Eu fiz minha parte, agora você precisa fazer a sua. Eu brinco com eles, né? A porta, ela sempre está aberta. A gente vai batendo. Na hora que estiver pronta, eu entro, né? Então, isso é natural, né? Acontece de forma natural. Quando um estudante participa de jogos de empresas, eles precisam tomar decisões sobre treinamento, motivação e o impacto disso sobre a produtividade. Treinamento e produtividade têm relação? E treinamento e motivação? Essas coisas estão relacionadas? Totalmente, né? Então, assim, hoje muitos estudos, eles mostram, né, a questão de o quanto o treinamento, ele aumenta a produtividade. Então, assim, vários estudos comprovam que aumenta 20% a 30% aí de produtividade e engajamento também, né? Eu acho que está totalmente interligado, né? Então, a partir do momento que você treina, você tem pessoas mais capacitadas, pessoas que conhecem do processo. Então, eu reduzo o índice de refúgio, eu reduzo o índice de perdas e também de erros de qualidade, né? Então, aumenta muito a qualidade e a entrega do produto do cliente. Então, a questão hoje, como eu falei anteriormente, a gente tem lá as matrizes, a gente tem o programa as paradas de autônomas, né, que entram dentro do projeto de TPM, onde a gente faz a preparação do operador e das pessoas para assumir processos simples dos equipamentos, né? Então, hoje, como nós somos uma empresa alimentícia, toda a parte de limpeza do setor de trabalho, enfim, é responsabilidade das pessoas que ali trabalham, né? Então, a gente percebe que hoje a gente entra tanto com treinamento técnico quanto treinamento comportamental. E quanto mais a gente treina, menos erros a gente tem, né? Hoje o nosso índice de qualidade ele tem que ser muito alto, né? Então, a gente está falando de alimentos, então não é simplesmente eu entregar um produto, ter problema e eu devolver, né? Então, isso pode impactar até na vida das pessoas, né? Então, de um consumo, enfim. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? Então, quando a gente fala de treinamento, não só técnico, né? Então, treinamento de relação, né? De interpessoal. Então, tudo isso. Eu acho que quando as pessoas elas estão preparadas, quando a gente tem um bom clima, elas estão preparadas para trabalhar em equipe, elas estão preparadas tecnicamente para assumir aquele processo, com certeza o resultado ele vai ser diferente, né? Então, isso aumenta a lucratividade da empresa, né? Consequentemente. Então, com certeza está muito interligado. E uma coisa muito importante quando a gente fala de investir em treinamento, né? Às vezes, muitas empresas, a gente está até conversando um pouquinho antes, muitas empresas falam, a primeira coisa que eu vou cortar, se eu tiver que cortar custo, é treinamento. Então, a gente, enquanto RH, esse desafio que a gente tem, que treinamento não precisa só de investimento, né? Então, a gente pode aproveitar muito multiplicadores internos. Então, é isso que a gente faz muito lá. Então, quando eu vou dar um treinamento técnico lá para a equipe, eu pego pessoas de processos, pessoas especializadas que têm aquele know-how, aquele conhecimento, e eles aplicam sem custo. Então, nós estamos até desenvolvendo um programa agora chamado Chocolate School, que é um programa onde a gente vai desenvolver tecnicamente todos os supervisores, líderes e operadores. Então, desenvolver desde do processo do início da plantação de cacau lá até o processo final, produto acabado, né? Então, e tudo isso eu vou fazer com a minha equipe interna. Então, com o pessoal de P&D, vai participar, qualidade, processo, segurança do trabalho. Então, todas as equipes, elas estão envolvidas nesse projeto. Então, nós estamos desenvolvendo o material agora e o cronograma e a gente vai fazer totalmente sem custo, né? Então, com toda a minha equipe interna e vamos proporcionar um processo de desenvolvimento gigantesco aí para as equipes. Então,
é isso, esse tabu que tem que ser quebrado. Então, não necessariamente, quando eu falo de treinamento, de investimento, a gente precisa ter custo, né? Então, eu tenho uma equipe de RH que ela consegue dar um treinamento onde eu consiga desenvolver relações, um treinamento comportamental aí de mudança, né? Então, é isso que a gente tem que quebrar esses paradigmas aí e aproveitar esse pessoal. E quando a gente fala lá do TPM, a gente tem os pilares e cada pilar tem aí os responsáveis técnicos, né? Então, esse é o grande desafio. Mas, com certeza, sim, está totalmente ligado. E essa coisa que você está contando para a gente, o sentimento de pertencer, né? Porque eu vou entender desde a hora que o cacau foi colhido até a importância da qualidade final do produto que vai para o cliente externo, né? Quer dizer, toda a cadeia do processo. E isso dá uma autonomia técnica para a equipe operacional, porque hoje, se ele não tem o conhecimento, ele depende da equipe técnica. Então, se eu tenho um problema na linha e eu tenho uma parada, eu tenho que esperar a equipe técnica vir para eu tomar uma decisão, porque hoje eles, né, não têm o conhecimento. Então, quando eu dou essa autonomia, eu tenho uma parada menor de produção, né? Então, se acontece algum problema, ele já tem um conhecimento para tocar o processo. Então, com certeza, a gente tem um ganho muito... O operador, ele é dono da sua máquina. O operador é dono da máquina. O setup, ele limpa, ele deixa ela preparada. Nossa, ótimo, hein? Isso aí. Para o nosso estudante, às vezes, e até para a gente que não é da área, a gente não consegue entender a diferença entre treinamento e desenvolvimento, né? P&D. Explica um pouco para a gente assim, essa diferença. Quando a gente fala de desenvolvimento, é o processo inicial da cadeia, tá? Então, é onde a gente... os bastidores. Então, é onde a gente faz toda a preparação para que a gente aplique isso aí que é o treinamento. Tá? Os treinamentos são mais técnicos, são comportamentais. O ciclo de gente, por exemplo, é uma parte do desenvolvimento das pessoas, certo? E aí eu faço toda a preparação e aí eu tenho que treinar as pessoas nesse programa de desenvolvimento para que elas atuem e façam acontecer, né? Então, o GPTW, por exemplo, que é a pesquisa que a gente participa. Então, a gente tem que fazer toda uma preparação, todo um desenvolvimento, todo um plano, né? Para que depois a gente treine as pessoas para que aconteça. Então, assim, o desenvolvimento, ele é os bastidores para que a gente treine né, e faça as coisas acontecerem. As ações de treinamento estão embaixo desse grande guarda-chuva chamado desenvolvimento. O GPTW é o Great Place to Work. Isso. São algumas coisas que a gente vem para trás, né? Mas é o que acontece antes. Certo. É o planejamento, né? Vamos dizer assim. E com isso você prepara facilitadores internos também, para que eles possam... Hoje na matriz a gente consegue ter essa visibilidade, né? Então lá tem as numerações lá que eles têm. Então, um é que não conhece, aí tem o 2 que ele tem o conhecimento, teórico. O 3 é quando ele já tem o conhecimento teórico e ele pratica. E o 4 é quando ele consegue multiplicar, né? Então, a gente já tem esse mapeamento onde a gente enxerga já as pessoas que estão prontas para isso, né? E aí a equipe técnica também, todo mundo já está apto para fazer essa aplicação. Paula, a sazonalidade não é algo que afeta todas as empresas, mas uma boa parte delas vê uma flutuação na produção e nas vendas em função da época do ano. A empresa que você trabalha tem essa característica. Como é dimensionar e gerenciar esse equilíbrio de força de trabalho, de pessoal para esses momentos? Bom, a gente vive uma sazonalidade de julho até março do ano subsequente. Então, nós não temos 3 meses de sazonalidade, praticamente, né? Então, eu vivi muito, né, a sazonalidade, depois fiquei um tempo sem sazonalidade, que a Festcora não tinha, né? Então, era no trabalho constante. E agora, fazem 9 meses, já entrei num processo de sazonalidade. Então, é um desafio muito grande, né? E é o que eu volto no que eu falei anteriormente, né? Então, a gente tem todo um planejamento no ano anterior já, né? Referente ao ano subsequente. Então, nós recebemos já todo esse planejamento. Então, agora nós acabamos de fechar o orçamento já para 2024. Então, eu já tenho a visibilidade enquanto RH do quantas pessoas a gente vai ter lá na sazonal de Natal do ano que vem. E depois eu já entro Páscoa de 2025, enfim. Então, a gente sempre pensa, né, no ano posterior. Até porque a gente precisa ter essa previsibilidade. Então, como eu falei, o RH não é mais só contratar e demitir, né? Então, a gente tem que ter toda uma estratégia por trás disso. Então, entra custo. Então, hoje, a gente cuida de toda a parte de benefícios, que daí fretamento, que eu preciso ter um planejamento, né? Então,
a gente trabalha em sazonal com um número maior, aí quando sai sazonal a gente reduz, então tem que ter toda uma estratégia, uma inteligência por trás desses benefícios, justamente para a gente conseguir ter uma administração melhor aí da questão financeira, né, que é bastante importante. Então, hoje, o RH, ele é muito estratégico nesse sentido, ele é muito consultado para várias coisas. Então, a gente saiu desse papel mais só de bastidores, enfim, hoje a gente tem um papel bem mais à frente do processo. Saiu do papel de staff, né? Isso. Para ser um papel mais executivo. Executivo, isso. Então, assim, a gente tem que apresentar KPIs, a gente tem que apresentar resultados, enfim. Então, tem todo um planejamento antes disso. Então, hoje, eu estou iniciando a minha sazonal de Páscoa. Terminamos o Natal agora em novembro e nós estamos iniciando a Páscoa. Então, eu vou contratar agora mais 300 pessoas para Páscoa. Nossa. Então, estamos aí nesse processo de recrutamento, seleção, e mais uma vez eu volto no desafio da região, né? Então, para você ter ideia, eu estou em 8 cidades hoje, contratando, né? Então, a gente está de Bragança até Cambuí, né? E fora a gente pega as cidades laterais. E para tudo isso, eu preciso ter toda uma estratégia para eu conseguir trabalhar dentro do custo que eu tenho orçado, né? Então, eu falo de fretado, alimentação, o benefício de assiduidade, porque a gente tem que ter um diferencial, né? Que é que para assegurar as pessoas lá, né? O absenteísmo hoje, ele é uma dor muito forte na região, né? Em todas as empresas. Eu venho conversando com muitos RHs de Extrema e aqui de Bragança mesmo. Então, o que a gente pode fazer de diferencial, né? Então, tem que iniciar uma estratégia bem antes. Então, quando eu entrei em abril, a gente já começou a falar de Natal, entregamos, graças a Deus, um ótimo Natal, né, dentro do prazo, e agora a gente começa a falar de Páscoa com início já a partir de... Já começamos Páscoa em novembro, né? Mas eu complemento a contratação agora dia 2 de janeiro. Então, é tudo isso. Eu trabalho com 3 empresas, eu tenho que ter todo um planejamento para que a gente tenha tudo no trilho, né? De contratar as pessoas certas, para o lugar certo, perfil, né? Então, é reduzir custo com turnover, é reduzir custo com absenteísmo. Então, é um desafio gigantesco, né? Essa questão de sazonalidade. Porque quando você trabalha com aquele quadro regular, é muito mais tranquilo, né? Então, é só você administrar essa questão, né, de turnover e absenteísmo. Nós temos... quando a gente fala de quadro administrativo, é bem tranquilo o nosso turnover lá. Mas, assim, é o desafio constante de... E o pagamento de horas extras é um recurso nesse momento ou fora desse momento? Então, para a empresa não é uma questão estratégica, tá? Então, assim, a gente... um dos diferenciais que a gente tem hoje lá no Grupo CRM é que a gente não trabalha em final de semana, tá? Então, a gente tenta equilibrar muito essa questão... Dois? Isso aí. A questão pessoal e profissional, acho que é uma questão que a gente pensa muito, né? O equilíbrio, esse equilíbrio, ele tem que acontecer. E quando a gente fala de hora extra, para a empresa não é um bom negócio, né? Então, a gente tem que tentar fazer um planejamento e a gente trabalha muito forte junto com a gestão da fábrica ou de logística, né? Porque hoje a gente contrata para essas 2 áreas, para a gente conseguir manter o quadro completo, né? Para que a gente consiga aí reduzir as saídas, reduzir aí o absenteísmo, para que a gente evite as horas extras, tá? Porque a hora extra hoje é um dinheiro que não é um bom investimento para a empresa. Então, porque eu falo que é uma coisa que engana, né? Porque você tem a produtividade do dia, mas você paga hora extra. Então, assim, quão não é efetivo. Quão é efetivo, né? Então, quão é lucrativo para a empresa. Não vale a pena. Então, a gente precisa ter muito forte. Então, diariamente a gente tem reunião lá com a gestão da fábrica, né? Justamente para a gente entender como que está o quadro, como que está o desenvolvimento das pessoas. Eu tenho uma analista, essa analista que cuida de PDI, ela também cuida... Ela faz um papel de BP hoje lá, então ela está dentro da fábrica, ela entende por que as pessoas faltam, ela está entendendo... Ela entende os problemas que às vezes acontecem que os gestores direcionam. Então, a gente tem que estar muito próximo, né? Então, e para garantir as entregas, né? E para que a gente evite esse custo desnecessário, tá? Quando você fala de qualidade de vida, então, você foca também em toda a área operacional. Toda. Isso ajuda a diminuir o absenteísmo, ajuda a questão da produtividade, do pessoal estar
num ambiente que se sinta o melhor e produza mais? Isso foi pauta até da pesquisa, né? Então, as pessoas, elas gostam, elas valorizam muito isso, de trabalhar só de segunda a sexta, tá? Legal. Porque elas têm um momento próximo da família, têm a oportunidade. Porque hoje é difícil você achar uma empresa, e principalmente uma empresa industrial, né? Você que tem o processo industrial, que não trabalha aos sábados, né? Ou trabalha sábado sim, ou sábado não, ou trabalha todos os sábados e às vezes até domingo, né? Principalmente quando a gente fala em época de black, enfim. Então, é um grande diferencial, né? Então, isso é bastante valorizado e muitas pessoas, elas permanecem justamente por esse motivo. E muito raramente a gente tem hora esse final de semana, raramente, né? Então, praticamente assim, desde quando eu voltei há 9 meses, a área de produção nunca teve. Não teve. Logística, às vezes, mas é por conta da sazonal agora. Entrega de Natal, enfim, mas é bem pouco também. Eles tentam equilibrar. Então, isso é uma cultura da empresa, tá? Então, os próprios gestores, eles tentam administrar de uma forma que não tenha necessidade de trabalhar os finais de semana, tá? A importância do planejamento estratégico aí. Sim. E o RH acompanha, está junto na montagem do planejamento estratégico. Sim. De ano para ano. Sim. Então, assim, semanalmente eu tenho reunião com a diretoria e com os gerentes, né? Então, eu participo da reunião deles. Então, onde eu apresento também os nossos KPIs de pessoas, né? Então, e lá a gente também discute estratégias para que a gente consiga administrar todas essas questões, né? E agora, na questão que a gente fechou a questão orçamentária, então eu fecho diretamente com cada gerente. Então, isso a gente tem a participação ativa, né? Então, isso é muito importante. Então, a gente sabe já todo o planejamento que a gente vai ter a gente tem toda a visibilidade de 2024, né? Então, isso é importante porque a gente fala, eu sou mais da área de gestão de pessoas, RH, e eu falo para os alunos, né? O RH tem que estar lá junto no planejamento estratégico. Então, e eu sou suspeita a falar porque eu vim de indústria, né? Então, assim, a gente tem que colocar bota, tem que colocar touca, entrar na fábrica. Exatamente. Então, assim, não adianta passar frio, passar não calor. Adianta ser de bastidores, né? Então, hoje não existe mais isso. Então, o RH que é RH de bastidor, hoje, né, não entende, mais, que não entenda de processo, né, a gente não consegue ter resultado. Então, assim, a gente precisa estar próximo das pessoas, a gente precisa estar próximo do gestor, a gente precisa entender de processo, né? Então, precisa entender lá do equipamento, para que até ter a visibilidade, né? Na hora que eu for contratar uma pessoa... Como é que é? Né, assim, eu olho para a pessoa, eu vou ver se ela tem aquele fit, né? Tanto com a cultura quanto com o processo. Exatamente. Né? Então, isso é muito importante para a gente, reduzir turnover, reduzir absenteísmo, tudo isso. Então, faz parte. Às vezes o pessoal fala, vou para a fábrica, tem que botar touca, e o meu cabelo, vou tirar meu esmalte? Hoje eu estou de esmalte, mas é raramente. Tem umas meninas que falam, eu não vou tirar meu brinco. Eu não vou tirar o meu anel. Não venha de salto. Tem gente que né? lá não pode ir de salto. Então, tem todas essas questões, né? Então, você está disponível. Né? Isso é importante. E aí é porque você escolheu o RH. Exatamente. E o que se fala muito, né? Estar onde as coisas acontecem. O RH tem que estar. Paula, de 0 a 10, sendo 0 nenhuma e 10 o máximo, que pontuação você atribuiria à importância de que a gestão de pessoas esteja alinhada à área de produção e com a equipe de finanças? Você pode dar um exemplo para ilustrar a nota que você vai dar? 10. Boa. Não tem como, né? Eu acho que assim, e não só a área de produção, mas eu acho que todas as áreas da empresa, e quando a gente fala de questão estratégica, hoje tudo que a gente faz, a gente fala de finanças, né? Então, desde um programa, desde uma contratação, né? Hoje, o processo de turnover, ele tem custo, o processo de absenteísmo, ele tem custo, né? Então, tudo isso que a gente tem que levar em consideração, né? E aí, quando um processo de perda na fábrica tem custo, né? Então, tudo hoje a gente tem que... Então, por isso que é importante a gente treinar as pessoas, a gente ter pessoas capacitadas, a gente reduzir perdas, a gente reduzir o turnover e absenteísmo, porque são custos que talvez, quando a gente fala de turnover e absenteísmo, a gente não enxerga, né? Não é muito enxergado pela empresa, é intangível, mas o quão a gente é importante, né? Então, tem que andar junto.
Tá? Então, quando a gente fala de planejamento, a gente tem que ter uma visão, não precisa ser há 5, 10 anos, mas a gente tem que ter uma visão a médio e longo prazo justamente para isso, né? Então, o que vamos ter de impacto, né? Então, a gente tem lá 500 contratações, então, por trás disso, a gente tem um planejamento. Então, quais são os impactos que eu vou ter, né? Eu vou ter uma produção de X que não estava programada. Qual vai ser o impacto? Então, assim, tudo está interligado, né? Então, quando eu falo de um processo logístico, né? Então, frete, então, o quanto eu consigo fazer um aproveitamento. Então, gestão de pessoas é isso, né? Então, é o que a gente estava falando anteriormente. As pessoas, elas têm que ser preparadas para a gente atingir o resultado. Então, elas são o foco. Então, não adianta o gestor ter a miopia de falar, não, eu não vou desenvolver as pessoas, eu não preciso das pessoas, e mesmo assim eu vou conseguir o resultado. Não, isso Então, esse processo ele tem que estar totalmente interligado, tá? Então, todas as áreas da empresa, eu acredito que se tiverem... É em prol de um único objetivo. Se tiver cada um caminhando por um lado, né, a gente não consegue atingir o objetivo final e aí tem um impacto gigantesco em todos os subprocessos. É interessante que você coloca uma coisa que me veio agora, né? Que o RH, ele está lá para servir, né? E junto com toda a organização. Então, uma função de servir no sentido de dar suporte em tudo que acontece. Todos são nossos clientes, né? Exatamente. Então, assim, é justamente isso. A gente está ali, a gente tem um know-how, a gente tem a capacidade para ajudá-los nesse processo de gestão. E quando a gente fala de gestão, é a gestão do processo que vem através das pessoas. Então, quanto a gente pode contribuir para isso, né? E aí está totalmente interligado. Paulo, nós já estamos... O tempo voa, quando o papo é bom, a entrevistada é boa, né? Para com isso. Nós já estamos indo para os finalmente, né? Mas o que me intriga, tá? É assim, você falou várias vezes de desenvolvimento, treinamento. Precisamos... E aí tem diversos desafios, né? Mas com a questão da sazonalidade... E aí eu queria ouvir, assim, porque é mais um desafio, né? Porque você tem gente entrando, gente saindo, gente que, de repente, você entende que são potenciais que você pegou aí no meio. E como manter esse ciclo, sazonalidade, treinamento, desenvolvimento, motivação e produtividade? Precisamos ter equipes, né? Hoje a gente tem uma divisão de processos, né? Então, eu tenho processos bem definidos, tá? Então, tenho equipe focada eu tenho talent, né? Que é a equipe focada na parte de seleção e na recrutamento e seleção. Eu tenho o DHO, que é focado em treinamento, tá? Tenho uma analista, que é meu braço direito, que é a BP, que ela me ajuda em todo o processo de clima organizacional, desenvolvimento de pessoas, que daí a gente fala de PDI, enfim... E tem as pessoas que são os back-office, vamos dizer que é transporte, essas pessoas que cuidam dessa parte de benefícios, enfim. Então, é justamente você ter todo esse planejamento e redirecionar cada pessoa dentro do seu processo, né? Então, é um desafio grande, porque muitas vezes a gente tem que se unir, né? Porque não é fácil. Então, principalmente já tem que contratar 300 pessoas para daqui a um mês. Então, hoje tem pessoas ajudando de DHO, ajudando em talent, e esse é o grande... propósito, né? Então, a gente, independente de a gente ter subprocessos de RH, é isso que eu tento mostrar muito para a equipe, a gente tem hora que a gente vai ter que dar as mãos e vamos ter que carregar o piano junto, tá? Então, e até a gestão, né? Então, independente de eu estar na liderança, muitas vezes eu arregaço as mangas e carrego o piano junto com eles. Então, esse é o desafio de você ter um bom planejamento, ter uma visibilidade da equipe em tudo que acontece, né? E a gente carregar o piano junto a hora que tem que carregar. Tá, então esse e aí a gente tem que entregar o resultado, porque esse que é o nosso propósito final lá dentro da organização. Você acaba tendo uma equipe multifuncional. Uma equipe multifuncional. Muito bom. Ou seja, todo mundo ajudar a carregar o piano. Isso. No momento que tá, né, que tá uma calmaria, cada um vai tocando o seu subprocesso, mas no momento que a gente precisa, então eu tenho férias coletivas, todo mundo vai carregar o piano das férias coletivas. Tem essa então aí a gente tenta se ajudar nesse sentido. É equipe, né? E de novo são pessoas para gerenciar. E mais uma vez entra o papel da liderança, né? Então, e aí quando você fala da fábrica é a mesma coisa, né? Então tem momentos que um tem que prestar colaborador para o outro, independente das células que cada um trabalha.
Então, é esse a nossa cultura, tá? É uma cultura muito de arregaçar as mão na massa, né? Uma cultura, a gente brinca, né? Uma cultura mão na massa. Então, gente é o nosso principal ingrediente, é o nosso primeiro valor, né? Então, é justamente isso. É a gente estar junto com as pessoas, é a gente arregaçar as mangas e fazer as coisas acontecer. O objetivo final é entregar o resultado. É entregar sazonal, entregar Páscoa e entregar Natal. Né? Então, esse é o meu propósito até. Colocar na data lá no ponto. Porque não tivemos negociação com o bom velhinho nem com o coelhinho. Então, não conseguimos mudar a data. Muito legal. Muito legal que a liderança, no caso, participa, né? Sim. Quer dizer, não tem essa coisa de se eu mando fazer. Eu mando fazer, mas eu vou lá e faço junto. Sim. Isso é fantástico. Já que nós estamos indo para os finalmente, ladies first. Professora Simone, já indo para o encerramento, bem que você não falou. tem algumas palavras... Ainda bem que você não falou os mais velhos. Depois os mais velhos. Paula, a gente precisa, sobretudo, agradecer você, a sua generosidade de compartilhar conhecimento com a gente, com os nossos estudantes, de trazer para cá essa sua energia super positiva, assim, que a gente já, né, se sente contagiado assim, pela sua motivação, pelo seu brilho. Dá para ver que você está muito feliz com a escolha que você fez, e para nós isso é um orgulho também, principalmente por compartilhar com a gente uma outra parte da sua história, que é a formação aqui no São Francisco. Então, isso é muito legal. Muito obrigada. E se você pudesse deixar uma frase, uma dica, um pensamento para quem está vindo nessa esteira e que está querendo trilhar esse caminho, o que é que você diria para esses estudantes? Bom, eu gosto muito de uma frase que olha, eu li há muitos anos atrás e eu sempre trago em alguns momentos, né? Que é em um grande time de vencedores que encontramos o alimento para as nossas vitórias individuais, tá? Então, é justamente isso, né? A gente tem um propósito na vida, né? Então, eu falo que a gente tem que gostar do que a gente faz. E quando eu falei inicialmente que eu sempre, diariamente, toda a nossa reunião, eu pergunto para a minha equipe, por que a gente escolheu o RH? E é justamente por isso, né? Então, se perguntar o porquê que eu estou escolhendo aquilo para minha vida, porque isso a gente tem que escolher para a gente seguir o resto da vida, tá? Então, quando a gente fala de RH, e eu estava falando muito isso para o líder ontem, a gente, não só RH, mas também quando a gente escolhe ser líder, né? A gente precisa querer cuidar das pessoas. Então, cuidar das pessoas não é passar a mão na cabeça, não é ser paternalista, não é isso, né? Então, cuidar das pessoas é entender quais são as necessidades dela naquele momento, é entender o quão eu posso ajudá-la profissionalmente e pessoalmente, né? E abraçá-la naquele momento que ela mais precisa, né? Então, é justamente isso. Então, no momento que vocês tiverem a escolha, né, de ir para a área de RH, seja ela a área técnica ou a área de desenvolvimento de pessoas, enfim, que é a área que eu mais gosto, né? Eu falo que a área técnica, ela faz parte do processo, porque a gente tem que atender a legislação. Mas, independente da área que for, as pessoas, elas têm que ser o processo central, né? Então, porque é através dela que a gente consegue entregar o resultado para as nossas áreas clientes. Então, é isso, né? Então, é esse recado que eu queria dar, né? Então, fico à disposição também, né? Para uma visita, enfim, para outros bate-papos, o que eu posso agregar aí para a carreira de cada um de vocês, né? Então, eu acho que é o caminho. Ele não é o bom velhinho, mas é o nosso bom velhinho, professor Luiz Alberto Bursic, bom velhinho Papai Noel. Palavras finais, professor. Não, eu te agradecer muito, porque, assim, nossa, isso que você falou, eu fico lembrando das aulas, a vontade de pegar todo mundo e colocar aqui para, olha, tá vendo, né, o que é na vida, né? E eu te agradecer por você ter contribuído tanto com o seu conhecimento e o seu dia a dia. Então, assim, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Paula, dá para ver nos seus olhos o amor que você tem pela RH. Eles brilham, eles, né, transcendem a sua paixão pela área que você atua. Sim. Muito obrigado por participar aqui com a gente hoje. É uma honra da Universidade de São Francisco ter uma profissional tão gabaritada e com um currículo tão bom quanto o seu. E agradeço em nome da universidade, da coordenação do curso de administração. Muito obrigado por estar presente aqui conosco hoje no nosso podcast Administração em Questão.
Estamos encerrando mais este episódio. Obrigado, professor Bursic. Obrigado, professora Simone e Paula. Mais uma vez, muito obrigado. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais e até o nosso próximo episódio. Valeu, tchau!